Olá, eu sou a Priscila Camazano e excepcionalmente hoje estarei apresentando aqui o programa Como é que é, o programa diário aqui da Folha de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre energia limpa. Especificamente a gente vai falar sobre os incentivos fiscais do Brasil para energia limpa. E para falar sobre esse assunto, esclarecer, tirar as nossas dúvidas, nós convidamos aqui o Eduardo Cúculo, repórter aqui de economia do jornal e que tem um blog na Folha, o Que Imposto é Esse? Que trata justamente sobre os impostos e vai ajudar a gente aqui a entender melhor sobre esse assunto. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É a sua estreia aqui no programa, né? Exatamente. Legal, muito obrigada por ter aceitado. Eu queria que você explicasse pra gente, né? Qual que é a importância da gente pensar nesse incentivo fiscal? Quem que se beneficia com ele? Por que é importante a gente tratar sobre esse assunto? Bem, o benefício fiscal, normalmente, quando você tem uma tecnologia nova, que é o caso das energias limpas, né? Você tem uma tecnologia nova e você tenta deixar ela competitiva em relação a uma tecnologia antiga. Então você quer incentivar a nova, que ainda não tem, os custos são muito elevados, e você tem a antiga, que já é competitiva, que já está ali há mais tempo, os custos já foram amortizados. Então você pode usar, uma das coisas que você pode usar como incentivo para balancear isso é a questão do benefício fiscal. Uhum. Por outro lado, você tem que ficar atento a isso, né? Porque a partir do momento que essa tecnologia nova for substituindo a antiga e esse custo for se equilibrando, você teria que, em tese, retirar esse benefício fiscal. E o que a gente vê tanto aqui no Brasil como em vários outros lugares do mundo é que tirar um benefício fiscal, rever um benefício fiscal é uma coisa muito complicada, muito difícil, né, de se fazer. Então, é uma coisa que nesse momento é um caminho que se justifica, mas você tem que ver até quando isso seria necessário. Eu até estava vendo alguns países, inclusive, estão tendo já um problema de arrecadação por conta disso, né? Porque você tem, por exemplo, um combustível fóssil que é tributado normalmente e um combustível renovável que tem uma tributação menor por causa do incentivo fiscal. Só que se todo mundo para de usar esse e começa a usar esse outro daqui, você tem uma queda de arrecadação, né? Porque as pessoas não vão pagar mais, comprar mais o produto que tinha o tributo, vão comprar esse que está desonerado. Então você tem que resolver essa questão. Você vai fazer o quê? Você vai reonerar? Você vai jogar essa arrecadação para cima de outro produto? Então são questões que no futuro podem surgir aí. Mas nesse momento a gente ainda está no começo, né, vamos dizer assim, no momento em que os países estão buscando a questão do incentivo fiscal. Outro caminho que eu não abordo na reportagem que eu escrevi sobre esse assunto, mas que é você fazer o contrário, você taxar a tecnologia velha, né, taxar o combustível fóssil, por exemplo, para desincentivar o consumo, seria um caminho inverso, né? Ao invés de dar o benefício para um, para reduzir o preço, você taxa o outro, você taxa o carbono, né, taxa as emissões de carbono, e pode eventualmente vincular esse dinheiro para investimentos em energia limpa também. Seria um outro caminho. Uhum. E quem que se beneficia com esse incentivo fiscal? São empresas? É a sociedade civil? Quem que se beneficia? Nesse momento, você tem... Se você for um incentivo focado na questão da energia limpa, você vai beneficiar essa tecnologia. Uhum. A empresa que está envolvida, em tese também o meio ambiente, né? Se ela está trazendo benefício para o meio ambiente, esse seria um benefício ligado a esse incentivo fiscal. Agora, se você tem outros incentivos que são mais gerais para a infraestrutura como um todo, e aí é uma questão mais espalhada, que a energia limpa acaba pegando uma carona nisso. Entendi. E agora vamos falar já quais são, né? Queria que você explicasse para a gente quais são esses incentivos fiscais da energia limpa aqui no Brasil, né? A gente tem uma lista aí. A gente tem no nível... Porque aqui no Brasil você tem todo mundo tributando, né? Você tem tributo federal, estadual, municipal, então é uma coisa completamente descentralizada, assim, aí cada um faz o seu, cada um faz de um jeito. Uhum. Quando a gente olha para o governo federal, os principais incentivos ainda são voltados para ou infraestrutura como um todo, ou a energia como um todo, e aí, como eu falei, a energia limpa acaba pegando uma carona nisso, né? Na questão da infraestrutura, isso se justifica porque você está fazendo um investimento, está montando uma infraestrutura que ainda vai gerar uma receita para você lá na frente. Então, para reduzir o custo desse investimento naquele momento, você dá uma desoneração enquanto está construindo a usina, está importando o equipamento que você vai colocar lá. No caso dos estados, a gente tem são alguns incentivos mais voltados já para energia limpa, até porque aí é uma disputa também, né, para trazer, eu quero trazer eu estou num estado aqui que tem uma ampla disponibilidade de energia solar, então, só que o meu vizinho também tem isso, então eu quero trazer a empresa para cá, eu vou oferecer um benefício, né, naquele estilo guerra fiscal, para trazer a outra empresa para produzir a energia aqui e não ali no meu vizinho. Então,
O município pode fazer a mesma coisa, dar um incentivo ali para você instalar a energia naquele município e não no vizinho. Então, temos esses 3 níveis de tributação e esses 3 caminhos, assim. Sim, o governo federal, né, o estadual e o municipal. Isso. Embora no federal a gente tem alguns incentivos para importação de equipamentos também. Então, não é que não exista, mas os benefícios grandes federais, eles são mais voltados para a infraestrutura como um todo, não fica só focado na questão do incentivo fiscal. Estou falando isso agora com o que a gente tem aprovado, o que está funcionando em relação aos tributos atuais, tem muita coisa em discussão aí no Congresso, isso provavelmente em pouco tempo esse panorama deve mudar completamente. Sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma tributária, que também tem a ver, a gente vai também tratar um pouquinho sobre esse assunto. Agora, só para completar aqui, né, falando sobre esses incentivos fiscais, quais são, você podia dar aqui alguns exemplos desses benefícios, né, do incentivo fiscal? Sim, a gente tem, por exemplo, uma coisa muito comum, aí mais focada assim para o consumidor, por exemplo, né? Então, a pessoa quer instalar na casa dela um painel solar. Então, hoje em dia você tem uma desoneração ali do painel solar, também então você não vai pagar o imposto de importação para trazer o painel solar, que é até uma coisa que pode mudar, está mudando, né? Agora, para incentivar a produção nacional, eles querem taxar o importado. Tem estados que já fazem isso, alguns dão incentivo para importar. Se você importar o incentivo, o painel solar, eu não vou cobrar de você o ICMS, que é o tributo estadual. Outro estado fala assim, eu não vou cobrar o ICMS se você comprar de um produtor, que é a empresa que está produzindo o painel solar aqui no meu estado mesmo. Então, eu vou construir a casa aqui no estado, por exemplo, né, de São Paulo. Então, se eu comprar de uma empresa paulista, eu vou ter a isenção de tributo para tentar até equilibrar o custo com o produto importado, nesse caso. Então, assim, esse seria o exemplo mais próximo do consumidor que está colocando ali seu painel, né? No caso de quem está investindo em infraestrutura, você tem isso, muito incentivo de importação para você trazer o equipamento para cá. Muito incentivo visando esse período, como eu já falei, que você está instalando ainda a usina, então você ainda não está vendendo energia, não está produzindo energia, não tem receita, então você desonera a empresa nesse momento, né? Entendi. Já está chegando aqui algumas perguntas aqui nas redes sociais. Uma pessoa pergunta aqui no YouTube, justamente falando aqui, né, sobre os incentivos, né, os benefícios. Ela pergunta assim: existe crédito com juros baixos para as pessoas físicas comprarem placas de energia solar? Olha, na minha reportagem, eu foquei mais na questão da tributação. A questão de crédito, de financiamentos bancários, eu não saberia dizer nesse momento, assim, como que cada instituição financeira cuida disso, e se tem algum programa. A gente tem o Fundo Federal para incentivo para energias renováveis, mas eu não saberia dizer realmente como ele está operando hoje, se a gente já tem alguma coisa do BNDES nesse sentido, não poderia responder nesse momento para ela. Sim, mas a pessoa que perguntou pode continuar acompanhando a cobertura aqui na Folha, que a gente vai trazendo informações sobre o assunto. Vou aproveitar que fazer mais uma pergunta que chegou no YouTube. A pessoa diz assim: os Estados Unidos, o país, né, do capitalismo, oferece créditos fiscais a compradores de carros elétricos. E aqui no Brasil, a gente tem isso? Não, a gente não tem isso. A gente vai ter uma mudança aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o que vai acontecer com a reforma tributária, né? Isso já é alguma coisa que começa a acontecer a partir de 2027, ali, alguma mudança. Embora assim, a reforma está sendo votada ainda, a gente não sabe como vai ficar, mas o governo federal está fazendo um novo programa de incentivo para o setor automobilístico. Isso está conectado com a questão da reforma tributária e vai ter ali uma questão para ter um benefício, um incentivo para carros menos poluentes, carros mais eficientes em termos de energia. Não é um crédito fiscal para você, no caso da pessoa física, não é um crédito fiscal que ela vai receber, né? Não estou falando da empresa, estou falando da pessoa física. Sim. O que a pessoa física vai ter é que, se ela comprar um carro mais poluente, vai ter um imposto a mais, uma taxação a mais ali, e se ela comprar um carro normal, vai ser um imposto mais baixo em relação ao carro mais poluente. Então, um carro com mais eficiência energética, né, já adiantando alguma coisa, sim, vai ser mais ou menos nesse sentido. Certo. E, Cuco, você poderia dar um exemplo para a gente de um caso bem sucedido, né, daí de incentivo fiscal? Você fez uma matéria, inclusive recente, falando aí de um projeto solar no Rio Grande do Norte. Eu acho que seria interessante você contar para quem está assistindo sobre esse projeto. Isso. Já tem várias empresas estrangeiras investindo aqui no Brasil, construindo usinas eólicas e solar. Elas estão muito assim no foco dessas políticas dos estados, né? E eu até conversei com o pessoal do consórcio que fez esse projeto lá no Rio Grande do Norte, e eles falam que sem um incentivo fiscal você não teria não seria viável
os custos inviabilizariam esse projeto, né? Que ele já pensa assim, não, é o custo de construção e tem ali o período de amortização do investimento, quanto tempo eu vou precisar, vou demorar para recuperar esse investimento. E o incentivo fiscal tá na conta deles nisso. Então, sem incentivo, eles já têm um primeiro projeto, estão inaugurando agora recentemente o segundo projeto de energia solar. E todos esses projetos estão espalhados pelo país, sempre tem algum tipo de incentivo fiscal nisso. E o que eles dizem é que com o incentivo a conta fecha e aí a coisa funciona. Tanto nesse caso, essa energia solar desse projeto específico, ele vai, a maior parte dessa energia vai para abastecer, é produção de alumínio, né? Então também você está fazendo com que que é uma indústria intensiva em energia, se não uma das que mais consome energia elétrica para fazer o seu produto, então você vai usar uma energia renovável como na parte ali, no seu mix de energia, e uma parte que sobrar da produção, porque uma parte já está contratada, porque inclusive na sociedade ali, existe uma coisa em comum entre quem está produzindo energia e quem vai consumir, mas uma parte da energia que sobrar e vai para o mercado como um todo ali para vender essa energia para outras companhias. Sim, você falou aqui de energia renovável e a gente não pode deixar de fazer aqui um paralelo, né, com as mudanças climáticas, da importância da gente pensar nessa mudança. A gente vem falando, todos os programas aqui sobre energia limpa, energia verde, da importância da gente fazer essa transição, né, dos combustíveis fósseis para uma energia mais limpa, para a gente tentar mitigar esses efeitos, né, das mudanças climáticas. Então, por isso que a gente vem tratando sobre esse assunto aqui no jornal, né, como um todo, e aqui no Como é que é também. Como a gente estava até conversando antes do programa sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, né? Então, sempre que a gente olha esse tipo de tragédia, isso faz a gente pensar o quanto a gente precisa ou não acelerar essa questão da transição energética, dos incentivos. Inclusive, quando votaram na reforma tributária no ano passado, entraram ali alguns artigos de que qualquer tipo de incentivo, que a tributação deveria observar essa questão do meio ambiente também, né? Tanto nos incentivos fiscais como na hora de você calibrar alíquotas e essas coisas. Sim, são coisas, né, que se interligam, né? É importante a gente ficar atento, são assuntos que acabam se interligando. E, Cúculo, como que isso funciona em outros países? A gente está falando aqui do Brasil, mas como é que existe incentivo fiscal em outros países? Como é que eles vêm tratando? Podia dar alguns exemplos aqui pra gente? Nessa reportagem que eu fiz de tributação e energia limpa, ali na pesquisa, uma das primeiras coisas que eu achei foi um trabalho de uma consultoria que ela lista 21 benefícios no Brasil, federais e estaduais, que são exemplos, né? Não esgota tudo que existe, e ela também pega ali outros países da América do Sul, especificamente, tem até, no site dela tem alguma coisa também mostrando outros países, mas aí eu foquei mais na questão da América do Sul, né? Então a gente são benefícios muito parecidos, né? Até é bom a gente falar, né? O que é um benefício fiscal, de que tributos que a gente está falando. Então você tem assim, tem o imposto de renda, que é uma coisa que todo mundo entende melhor, né? Então você cobra ali, cobra imposto de renda sobre o lucro da empresa. Então, um benefício que tem é isso, você, durante um período, você não vai cobrar imposto de renda, vai esperar essa empresa, né? Até porque no começo ela nem tem lucro, né? Então, você vai esperar um tempo ali para fazer a cobrança desse tributo. A gente tem uns tributos no Brasil, né? Você tem lá o tal do PIS/COFINS, que é sobre o faturamento da empresa. Então, também é normal, que é um tributo federal. Então, você tem incentivos, tipo isenção para esse tributo também. Para faturamento e importação, ele também incide na importação, né? Então, você tira o imposto de importação, que é federal, e em alguns programas você tira o PIS/COFINS, que é federal também, sobre a importação. Você tem o ICMS, né? E o ICMS é um tributo num formato muito parecido com o que a gente tem. Todos esses outros países têm tributos parecidos, né? Tem semelhantes ao ICMS, ao imposto de renda. Então eles também usam esse tipo. O que muda muito é que alguns países usam esses benefícios mais gerais para a infraestrutura ou para o setor de energia, e outros não. Assim, minha prioridade é a energia limpa, eu tenho um programa só para isso, e o incentivo fiscal faz parte da minha política de Estado para incentivar isso. Sim. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube. O pessoal está interessado aqui no assunto. Interessante. A pessoa pergunta assim: com mais empresas comprando energia de fazendas solares e saindo do sistema atual, as perdas das distribuidoras serão repostas pelas residenciais? Difícil ter. Eu não sou especialista na área de energia especificamente, mas eu tem que ver a questão dos contratos das distribuidoras, porque parte dessa energia
Você já tem consumidores, grandes consumidores que são livres, né, para comprar energia no mercado aberto, você tem contratos específicos e as distribuidoras, elas podem também comprar essa energia no mercado, a gente chama de mercado livre de energia, né? Agora, no caso do mix dos contratos delas, uma coisa também importante falar assim, quando a gente fala de energia limpa, a gente tem que lembrar que a energia hidrelétrica, que é uma grande parte do nosso parque aqui, e que está nesses contratos das distribuidoras, ela é uma energia considerada renovável, né? Sim, nenhuma energia é impacto zero, a gente sabe disso, né? Sim. Você tem, no caso das barragens, tem seu impacto, os minerais que você extrai para construir painéis, os componentes, painéis, seja painéis solares, seja as pás das eólicas, tudo isso tem impacto ambiental, né? Mas quando a gente fala de energia renovável, a gente está fugindo aqui da questão da energia fóssil, basicamente as termoelétricas e usina a carvão, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu não saberia, nunca conversei com distribuidoras de energia para ver como é que elas estão enxergando essa questão, mas eu imagino que todo o setor de energia já esteja atento para isso, né? Sim. Inclusive os contratos que vão sendo feitos devem mirar isso. Sim, importante olhar para esse lado, né? E você falou aqui, né, deu alguns exemplos aí de fora do país, né, como que isso vem sendo feito. E qual dessas linhas o Brasil vem seguindo? Você já deu alguns exemplos aqui, né? Sim. PIS, COFINS, ICMS. Explica pra gente qual dessas linhas o Brasil tem seguido. Quando a gente olha, por exemplo, os incentivos específicos, porque assim, aqui é tudo muito separado, né? Assim, o Estado faz uma coisa, o município outra, o governo federal outra. Alguns países como Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, tem algumas... a tributação é uma só, principalmente nesses tributos que a gente chama de tributos sobre consumo, ou sobre a produção de bens e serviços. Então, é uma política de Estado mais unificada. Então, o Brasil tem um pouco disso, parecido com o que a gente tem na Argentina, Uruguai, Equador, como eu falei, e outros países como o Chile, que tem uma política mais geral, mais voltada para a infraestrutura, também se assemelha a algo que o Brasil também tem aí mais na esfera federal. Então a gente segue um pouco das duas coisas, mas o que dá para dizer é que, gente, o modelo brasileiro ele não difere assim radicalmente de nada do que a gente vê acontecendo na América do Sul ou em outros países. Ele segue mais ou menos, segue bem essa linha, assim, não foge dessa linha, não. O que acontece é que aqui as coisas são mais complicadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coisa que, em alguns casos, é a simplificação no recolhimento do tributo, que é algo que talvez em outros países não seja importante, mas aqui, como o nosso sistema é muito complicado hoje em dia, essa simplificação já faz uma diferença, né, para a companhia. Sim. Falando em tributos, vamos falar da reforma tributária, então, agora, né? Queria que você explicasse para a gente o que muda, né? Que a gente até me corrija se eu disser alguma besteira aqui, mas a reforma, né, teve durante todos esses anos aí, foram discutidos durante muito tempo. O ano passado ela foi aprovada, mas está ainda em fase, né, tem aí algumas etapas a seguirem e ainda, né, de médio e longo prazo, né? E aí, com a reforma tributária, vai mudar alguma coisa? O que muda em relação a isso? Quando a gente fala assim, eu falei do imposto de importação, falei de imposto de renda, isso não muda com a reforma, essa reforma que a gente está discutindo nesse momento. Então, o incentivo fiscal relacionado a isso vai continuar a mesma coisa, a não ser que a gente tenha alguma reforma que mexa nisso daqui mais para frente. Agora, eu falei muito da questão dessa ramificação. Você tem o tributo municipal ali, que não é imposto sobre o serviço. Se for o sobre o serviço, se for o ICMS estadual, eu falei do PIS, COFINS, que é sobre importação e faturamento. Esses tributos estão na reforma. E esses tributos vão mudar, eles vão acabar e a gente vai unificar. Vou ter 2 tributos novos, ainda vai ter um terceiro também que eu vou falar um pouquinho. Então aí você tem que ver, mas como é que fica então? A empresa está fazendo investimento hoje, ela tem que olhar para isso, vai acabar tem um incentivo em relação ao tributo que existe hoje, mas ele vai acabar, como é que fica depois, né? Eu conversei isso com as empresas, os especialistas, e eles disseram, algumas coisas, por exemplo, o principal programa lá de incentivo federal, que chama REIDI, REIDI, ele está ligado à infraestrutura. Tem investimento para investimento, pode ser desoneração para investimento em transporte, até energia fóssil, todo tipo de energia, né? Esse continua. Então, o governo continua no seguinte sentido, o governo colocou agora nesse projeto que vai ser discutido no Congresso nos próximos meses, a manutenção desse incentivo. Então, esse daí vai continuar. Em outros casos, você não vai ter mais isso assim, eu falei de guerra fiscal. Não vai poder mais ter assim, um estado dá o benefício de ICMS e o outro não. Um dá um benefício maior, o outro não. Isso vai acabar. Todo incentivo agora ele vai ser nacional.
Ou ele tem em todos os estados ou não tem. Então a gente vai ter um tributo federal a partir de 2027, que é a contribuição sobre bens e serviços, que substitui o PIS/COFINS, e ele não está prevendo nenhum incentivo específico para a energia limpa ali. Mas você tem algumas coisinhas ali, por exemplo, a gente vai ter o REID, no caso do REID, está mantido esse benefício então dentro, e é legal que você vai puxar os benefícios estaduais também para dentro desse programa. Então hoje esse programa ele só dá o benefício do tributo federal. Agora também ele vai dar o estadual para o país inteiro. Então conforme o tributo federal lá, ele vai, o tributo estadual, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ter uma transição, ele começa a surgir e substituir o ICMS entre 2029 e 2032. Então um vai saindo, o outro vai entrando, então você vai mudando a cara desse benefício durante esse período. Então dá para dizer que a gente tem uma simplificação nesse sentido, né? Você vai ter mais uniformidade. Então as empresas falaram isso, é legal, porque eu não preciso mais bater na porta de cada governador, de cada prefeitura, se for o caso do ISS, para conversar sobre benefício fiscal. Eu vou ter o benefício que já é unificado ali, é uma coisa só, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Vai ter também, muita empresa faz a coisa do benefício fiscal, muitas vezes ela tem um incentivo, mas ela demora para conseguir efetivamente isso, porque se for, por exemplo, o crédito tributário que ela pode recuperar, às vezes o Estado não dá o crédito, então ela demora para receber isso. Pelo que o governo está propondo agora, vai ser, para quem estiver fazendo um investimento, o investimento vai ser completamente desonerado, seja ele para energia limpa ou não, e vai ter um ressarcimento rápido pelo que está previsto ali. Então também seria uma coisa positiva com a reforma para esse setor, né? Sim, então a gente vai ter ainda mudanças, né? A gente ficar de olho aí que ainda deve ter novidades aí com a reforma tributária. E, Cúculo, como que será o imposto dos combustíveis fósseis e renováveis? Já que a gente está falando aqui dos dois, né? Como que fica? Então, na proposta do governo, porque, só para situar aqui quem não está acompanhando, a gente, o ano passado, votou a reforma tributária, que foi a mudar a Constituição. Você falou na Constituição e colocou uma série de regras para o novo sistema tributário. Agora, só que tem ali um monte de coisa dependendo de leis normais que estão abaixo ali. Inclusive o Congresso fez isso, colocou lá, isso aqui depende de regulamentação por uma lei complementar. E agora nós estamos discutindo isso, essa lei complementar. Certo. Então uma das coisas que o Congresso colocou, olha, tem que ter um regime específico para o setor de combustíveis. E colocou lá que você precisa ter uma regra que torne, que beneficie o tributo, o combustível renovável. Então ele vai ter que ter uma tributação menor para ser competitivo em relação ao fóssil, que seria, pelo que dá para entender, equiparar os custos, né? Não é algo também que jogue lá para baixo. Então o governo colocou isso agora nessa proposta, só que a gente ainda não tem ali a alíquota, porque vão primeiro olhar a carga tributária nas vésperas da implantação da reforma a partir de 2027, e aí, com base nisso, vão calcular o que é o combustível fóssil e vão ver como é que tem que ser o benefício do renovável. Isso ainda não está muito claro ali nessa proposta, como vai ficar, mas o objetivo é esse, você ter o renovável. Lá eles citam especificamente, dão ênfase para a questão do biocombustível e para o hidrogênio verde. Tá citando, Então são assuntos que estão aí, que a gente deve ficar de olho aí na cobertura. E para finalizar, eu queria te perguntar o que muda na tributação dos veículos. A gente falou aqui, né, de veículos no meio da nossa conversa aqui, mas o que muda na tributação? Sim, então só para recuperar, né, a gente está na reforma tributária mexendo ali com 5 tributos, 3 federais, um dos estados, um dos municípios, o do estado e do município junto num novo imposto sobre bens e serviços. Esses federais ali eu vou pegar 2 e transformar numa contribuição a partir de 2027. E tem a questão do IPI, que você vai manter ele ali em relação a uma questão da Zona Franca de Manaus, que nós não vamos falar aqui agora. É um assunto para um outro programa. É para outro programa, né? Desmembra isso. Mas a gente vai criar... O que acontece hoje? O IPI, ele já busca... O ICMS também, mas ele busca uma coisa que a gente chama de seletividade. Que é tributar com uma alíquota maior alguns produtos que você quer desincentivar o consumo. Então, na reforma está previsto isso, teremos um imposto, vai chamar assim, imposto seletivo. E diz na Constituição, o Congresso decidiu, que ele vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso já está escrito ali. E aí cabe ao governo agora fazer um projeto, do Congresso aprovar, para dizer, mas que bens e serviços serão esses, né? Então já está lá o que é esperado, que é o fumo, que é a bebida alcoólica, colocaram ali os minérios, sem especificar, o governo agora está propondo, vamos botar uma tributação adicional sobre petróleo,
o gás natural e o minério de ferro especificamente. Vamos restringir esses três, porque tinha uma discussão, mas e o minério que vai usar para energia renovável, né? Esses novos minerais e tal, isso daí ficou de fora da proposta do governo. E a gente tem ali também, que foi uma surpresa ali, que o governo colocou na lista veículos, embarcações e aeronaves. Embarcações a motor, aeronaves, que todas têm motor mesmo, e no caso dos veículos, o que está escrito na proposta é o seguinte, vai ter esse seletivo seria uma tributação adicional em relação aos outros. Então eles falam que vai incidir no caso dos veículos, mas se for um veículo que a gente possa considerar não poluente, não tem esse imposto. Então o poluente vai ter, esse não vai ter, tá só falando assim, venda de carro entre pessoas físicas não tem essa tributação, então não precisa ficar, não, eu vou vender meu carro usado velho que polui, não, a gente não está falando da venda entre pessoas físicas, está falando aqui de quem vende, da venda do carro de uma concessionária, por uma pessoa física, né? E eles estão mirando isso. Agora, o que o governo diz é que isso está relacionado ao programa do governo federal para a indústria automobilística. Inclusive, a gente está trabalhando numa reportagem só sobre essa questão mesmo, né? Tentando explicar um pouco, apurar e explicar como é que as duas coisas estão relacionadas, né? O programa de incentivo para a indústria automobilística e a questão da reforma tributária. Mas por isso está falando isso, a ideia é casar as duas coisas e de certa forma, ter uma tributação ali melhor para incentivar isso. Se você investe, a montadora investe em tecnologia, o veículo não é tão poluente, você consegue tirar esse imposto, né? Mas eu vou falar para você que é uma questão muito polêmica, eu ainda não sei como é que o setor está reagindo a isso, mas é uma das questões do imposto seletivo que não está garantido que passe isso no Congresso, né? Tem que acompanhar agora as discussões, ver se isso vai vingar ou não. Sim. Então tá certo, gente. Então continua acompanhando aí a cobertura do Cúculo, aqui o repórter de economia, que tem um blog na Folha sobre impostos também. Que imposto é esse? Convido todo mundo que está assistindo a acompanhar o blog do Cúculo, que ele ali explica todos esses assuntos, né? Que às vezes em primeiro momento a gente acha difícil, mas o Cúculo tá aqui para explicar pra gente de uma forma bem didática sobre esses assuntos. Isso. Muito obrigada por ter vindo aqui no Como é que é. Acho que você já deu aqui várias dicas de ideias de outros programas, então volte sempre, a gente vai te convidar mais vezes para a gente falar de outros assuntos que a gente pincelou só aqui, que rende outros programas também. Obrigada, Cúculo, seja muito bem-vindo aqui no Como é que é. Tá certo, obrigado. Lembrando que a reportagem sobre o assunto está no site da Folha. Sim, todo mundo pode. Pode entrar lá. A gente está falando aqui, tudo que a gente falou aqui, o Cúculo, é a apuração do Cúculo, estão todas as matérias já no site da Folha, você pode acompanhar, tem mais detalhes. A gente aqui pincelou algumas coisas, mas tem mais especificado ali, acompanhe no site da Folha. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês amanhã na tela.